e depois eu disponibilizo também a gravação da aula. Então, a gente está na semana 3 do PET 4. E essa semana é com semana 1 e 2. Aí, se falhar o áudio ou o vídeo que eu vou passar no final, você liga o microfone e me fala, tá? Porque aí eu não consigo ver o chat agora. Então, o tema da aula é ácidos nucleicos. Na primeira e na segunda aula, referente à primeira e a segunda semana, eu expliquei a respeito das células, né? A diferença entre a célula animal e vegetal, célula bacteriana, a classificação de célula eucarionte e procarionte. Parece que tem alguém querendo entrar. Então, isso já está na primeira e na segunda semana, essas diferenças, né? Célula eucarionte é aquela célula que tem o núcleo individualizado, ou seja, tem um núcleo com material genético separado do restante da célula. A célula procarionte já não vai ter isso. Então, na célula procarionte, o material genético está mais espalhado no citoplasma. Então, na semana 1 e 2, eu expliquei a respeito disso. E aí, hoje, nós vamos falar mais a respeito do material genético e também do RNA que está envolvido na síntese de proteína, tá? Então, o tema é sobre ácidos nucleicos. Esse texto que eu coloquei aqui, eu tirei parte dele do PET mesmo, tá? Então, os ácidos nucleicos são macromoléculas, ou seja, moléculas grandes, né? Constituídas por moléculas menores que são chamadas de nucleotídeos e que formam dois importantes componentes das células, que é o DNA, que é o material genético que a gente tem, e o RNA, que no nosso caso, o RNA ele pode ser mensageiro, transportador ou ribossômico, que vão ir no DNA pegar informação para sintetizar um certo tipo de proteína, tá? Então, no nosso caso, o material genético é DNA e o RNA vai auxiliar na síntese, na produção de proteína. Os ácidos nucleicos são formados por estruturas menores, que são os nucleotídeos. Todo nucleotídeo ele é composto por um grupo fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, a diferença de um nucleotídeo para outro vai ser a base nitrogenada que compõe esse nucleotídeo, tá? E aí a gente vai ver que são 4 tipos diferentes de bases nitrogenadas. Os nucleotídeos, eles vão se unir através de ligações fosfodiéster entre o açúcar e o grupo fosfato. Só um minutinho, gente. Beatriz, minha internet caiu, você viu, né? Aí eu tô apresentando para as meninas desde o começo, tá? Se acontecer da minha internet cair de novo, porque eu não percebo, vocês me mandem mensagem no grupo, fazendo favor. Então, os nucleotídeos eles vão estar unidos através de ligações fosfodiéster entre o açúcar e o grupo fosfato. Eu vou mostrar isso no slide seguinte. Então, a pentose, esse açúcar que é chamado de pentose, né? Que a gente estuda lá na química, ele é do tipo desoxirribose no DNA. Então, o DNA é uma sigla que significa ácido desoxirribonucleico. Então, a pentose... Professora, cheguei agora, professora. O que você está falando? Quem está falando? A Beatriz. Beatriz, eu voltei do começo. Ah, desde o começo, então. Porque caiu e eu não vi em qual parte que eu parei, entendeu? Aí eu voltei do início. Tá bom? Tá, beleza. Então, no DNA, o açúcar é do tipo desoxirribose, por isso que tem essa sigla, né, que representa ácido desoxirribonucleico, enquanto no RNA, a pentose é do tipo ribose. Então, a gente vai observar uma diferença com relação à ligação química dessa pentose, tá? E aí eu trouxe aqui
uma imagem lá do PET mesmo para mostrar a estrutura de como é formado esse nucleotídeo. Então, todo nucleotídeo tem essa região aqui, ó, que é o grupo fosfato ou grupamento fosfato. Todo nucleotídeo tem esta região que é a pentose. Então, a gente vai ter a pentose do tipo desoxirribose. Se ela for desoxirribose, ela vai formar o DNA. Se ela for do tipo ribose, ela vai formar o RNA. E aqui nós temos a base nitrogenada, que são 4 tipos, que a gente vai ver a seguir. E é o que vai mudar de um nucleotídeo para outro, tá? Então, todo nucleotídeo tem o grupo fosfato, a pentose e uma base nitrogenada, tá? Isso aí é um esquema químico das ligações, né, que formam esse nucleotídeo. Então, aqui nós temos um esquema que eu retirei também lá do PET, onde está mostrando a diferença da ribose, que é uma pentose, aqui uma pentose. Ela é diferente da desoxirribose nesta ligação aqui, ó. Então, olha só a diferença aqui e aqui, tá? Então, apenas um átomo, né, que não está presente na desoxirribose faz ele ter uma configuração diferente, tá? E todas as duas são pentoses. Porém, na desoxirribose falta um átomo, tá? E na ribose a gente tem aqui a presença desse átomo, ok? Então, aqui vai formar o DNA e aqui vai formar o RNA. E aqui a gente tem o esquema também das bases nitrogenadas, que eu falei que são 4, né? Então, nós temos adenina, guanina, timina e citosina, que podem formar o DNA. No caso do RNA, nós vamos ter adenina, guanina, citosina e uracila, tá? Então, outra diferença entre DNA e RNA, além da pentose, que no RNA é do tipo desoxirribose, no RNA é do tipo ribose, nós temos também as bases nitrogenadas presentes. No DNA, a gente vai ter timina, além de adenina, guanina e citosina, a gente tem timina. No RNA, a gente não vai ter timina. No lugar de timina, a gente vai ter uracila. Então, as bases que vão formar o RNA vão ser adenina, guanina, citosina e uracila, tá? Ambas têm 4 bases. Porém, timina está presente só no DNA, uracila está presente só no RNA, ok? Então, aqui também, nessa imagem, está comparando as duas moléculas, né? Aqui nós temos o DNA. Então, eu expliquei na aula da semana passada. Quem não assistiu, é interessante voltar lá. Mas, basicamente, a diferença de DNA e RNA, além da pentose, nós temos a base nitrogenada. Aqui no DNA, nós temos timina, no RNA, uracila. E no DNA, nós temos 2 fitas. Aqui é uma fita enrolada, né? Aqui outra fita. Essas fitas, elas se complementam. Então, elas estão ligadas. Aqui a gente pode ver as fitinhas coloridas, metade de uma cor, metade de outra cor, representando as bases nitrogenadas, tá? Então, essas bases, elas estão unidas por pontes de hidrogênio e elas se unem por afinidade química. Então, citosina tem afinidade com guanina. Então, se numa fita a gente tem citosina, na outra a gente vai ter guanina ligando a ela, tá? Se numa fita nós temos adenina, na outra fita a gente vai ter timina. E isso ao longo de toda a molécula. Então, a gente vai ter alternando essas bases nitrogenadas no decorrer de toda a molécula. Já no RNA, nós temos uma fita só, também está enroladinha, e esse RNA também é composto pelas bases nitrogenadas, tá? Só que no lugar de timina a gente vai ter uracilo, entendido?
Então eu passei um videozinho, acho que a partir daí a Beatriz não viu. Então é só para demonstrar, né, o que é DNA e um outro videozinho também mostrando a diferença de RNA para DNA. O que é DNA e como ele funciona? DNA, ou ácido desoxirribonucleico, é uma molécula. São vários átomos grudados. No caso do DNA, esses átomos se combinam, formando uma longa escada em espiral. Se você alguma vez estudou biologia, você provavelmente ouviu falar que o DNA age como modelo ou receita de um ser vivo. Mas como? Como pode uma simples molécula agir como modelo de algo tão complexo e maravilhoso como, por exemplo, uma árvore, um cachorro ou um dinossauro? Para ajudar a responder essa questão, vamos primeiro dar uma olhada nos aminoácidos. Aminoácidos são minúsculos compostos químicos dentro do nosso corpo, importantes para a construção da vida. Há cerca de 20 tipos diferentes de aminoácidos, cada um com seu formato único. O legal sobre eles é que podem ser colocados uns nos outros como se fossem peças de Lego, para produzir uma infinita variedade de partículas maiores, conhecidas como proteínas. Aminoácidos formam proteínas. Proteínas, junto com outros compostos, combinam-se para formar células vivas. Células formam tecidos, tecidos formam órgãos, e órgãos, quando colocados juntos e em funcionamento, formam criaturas vivas como eu e você. Essas proteínas que formam o nosso corpo, e lembre-se que há milhões de tipos diferentes de proteínas, têm que ser feitas no formato perfeito para que funcionem. Se ficarem com um formato diferente, elas geralmente não funcionam. É aí que entra o DNA. O DNA faz várias coisas interessantes, algumas das quais não entendemos totalmente. Mas uma das suas principais e mais estendidas funções é dizer aos aminoácidos como se alinharem e se juntarem nos formatos específicos das proteínas. Teoricamente, se as proteínas certas são produzidas na hora certa e no lugar certo, todo o resto, desde células, órgãos, até criaturas inteiras, serão formados sem problemas. Uma única fita de DNA é extremamente longa, milhões de letras de comprimento. Na maior parte do tempo, ela fica toda enrolada como um macarrão e encontra-se dentro do núcleo ou na parte central de uma molécula. Os aminoácidos encontram-se fora do núcleo no chamado citoplasma. Para ajudar o DNA a interagir com o citoplasma e converter aqueles aminoácidos em proteínas, compostos especiais dentro do núcleo fazem cópias parciais do código de DNA. Essas novas cópias, chamadas de RNA, parecem iguaizinhas ao DNA, porém elas são menores e têm um dos lados faltando. Seu formato e tamanho menores permitem que elas passem por pequenos poros no núcleo para o citoplasma, onde serão inseridas em outra partícula chamada ribossomo. Ribossomos são máquinas construtoras de proteínas. Elas leem o RNA 3 letras de cada vez. A cada 3 letras do código de RNA é informado ao ribossomo qual dos 20 tipos diferentes de aminoácidos devem ser adicionados em seguida. Por exemplo, o CAA diz ao ribossomo para pegar uma glutamina. O AGU diz para pegar uma serina, e assim por diante. Uma vez formada a proteína, ela pode então ir cumprir suas diversas funções, uma das quais pode ser ajudar a formar uma célula nova. Então, o que é DNA? DNA é uma receita molecular de um ser vivo. Como ela funciona? DNA cria RNA, RNA cria proteína, e as proteínas seguem para formar vida. Se você quiser ter este vídeo em seu celular, baixe o aplicativo YouTube Go para que você possa ter acesso a ele. Só mais uma sugestão de vídeo da diferença entre DNA e RNA. A principal diferença entre esses dois ácidos nucleicos é que o DNA é o responsável pelo armazenamento da informação genética utilizada no desenvolvimento dos organismos vivos, enquanto que o RNA serve para expressar informações genéticas
produzindo proteínas. O DNA possui duas fitas helicoidais, enquanto que o RNA possui apenas uma. O DNA significa ácido desoxirribonucleico. O RNA significa ácido ribonucleico. O DNA é formado por bases nitrogenadas. São elas citosina, guanina, timina e adenina. O RNA também possui bases nitrogenadas, que é formado por citosina, guanina, uracila e adenina. O DNA faz duplicação para produzir outra. Já o RNA faz transcrição para poder reproduzir outra. O DNA é encontrado no núcleo de uma célula. Existe também o DNA mitocondrial, que se encontra na mitocôndria. A localização do RNA pode variar, podendo ser encontrado no núcleo de uma célula, no citoplasma e no ribossomo. Obrigado por assistir. Compartilhe o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sino para que você possa receber notificações dos novos vídeos. Essas são sugestões de vídeo do PET. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição. Muito obrigada. Mas antes de finalizar aqui e abrir para pergunta, eu queria mostrar para vocês um site muito interessante que eu uso como material de apoio, que eu acho legal também para vocês terem conhecimento, depois poder aprofundar sobre esse e outros conteúdos de biologia. O site é o Planeta Bio. Ele tem todos os conteúdos de biologia, inclusive esse que a gente está trabalhando agora, tá? E aí, indo lá em citologia e núcleo, você tem acesso ao conteúdo proposto para vocês, principalmente nesse PET 4. E aí, eu acho interessante desse site que ele é muito interativo. Tem vídeo, tem animação, e são coisas que facilitam a compreensão do conteúdo, tá? Então, eu acho interessante vocês depois acessarem, é planetabio.com, e aí irem conhecendo o site, analisando, né? Utilizando também como material de apoio. Ele tem também links de exercício de vestibular para quem, né, vai tentar vestibular, vídeo aula, tá? Ele é bastante interessante. Então, se quiserem, eu posso colocar o link também lá no Classroom. Vou finalizar a gravação. E aí, se vocês quiserem me perguntar alguma coisa, sugerir ou reclamar, pode